Você habita o planeta Terra. E nesse planeta existem outras pessoas como você. As pessoas são diferentes, mas elas ainda são parecidas em certo sentido. E o próprio planeta Terra é só um de muitos planetas, cada um com as suas semelhanças e diferenças em relação à Terra. Existem planetas com água líquida e existem planetas gigantes gasosos que são o próprio inferno na Terra. E a maioria desses planetas orbitam estrelas como o Sol. E o Sol, por sua vez, também é uma de muitas estrelas que estão juntas à nossa galáxia, Via Láctea. E a própria Via Láctea é mais uma dentre muitas outras galáxias que habitam o nosso universo. Então vale a pergunta: será que o nosso universo é o único universo? Ou, colocando essa pergunta de outra forma, se nós conseguíssemos olhar o universo de fora, será que nós vamos ver outros universos além do nosso? Hoje nós não sabemos se um multiverso existe de fato, e provar que existe um multiverso mudaria a forma como nós vemos o mundo. Mas a humanidade pode experienciar o que é descobrir um multiverso no passado, ou pelo menos algo análogo. Bem-vindo ao Universo Zero de Budweiser. Aqui todos os rolês que você negou, os convites que você declinou, as vezes que você deixou de sair com a galera porque tinha trabalho ou reunião ou qualquer compromisso, acontecem. Porque qualquer dia é dia. E no final desse vídeo eu tenho uma surpresa pra vocês. Continuando. A questão de se existem outros mundos como o nosso lá fora é tão antiga quanto os nossos registros conseguem chegar. Por exemplo, na Grécia Antiga existiam várias escolas filosóficas que tentavam explicar como o mundo era e elas frequentemente discordavam. Algumas dessas descrições antigas do mundo previam a existência de outros mundos, como é o caso dos atomistas gregos, como Leucippus e Demócritos. Os atomistas acreditavam que tudo era feito de duas coisas: átomos e vazio. Átomos eram o menor componente possível da matéria, e o vazio era a ausência de matéria. O universo era formado por uma infinitude de átomos, que para eles seriam pedaços minúsculos da matéria, flutuando e colidindo no vazio infinito. E se o número de átomos e o tamanho do vazio eram infinitos, então não tinha razão para imaginar que existia só um mundo como a Terra. Esses átomos deveriam se juntar e formar mundos como o nosso em outros lugares do vazio também, não só aqui. A ideia de muitos mundos dos atomistas gregos era uma teoria de multiverso, uma ideia de que existem muitos mundos similares ao nosso espalhados por todo o vazio cósmico. A ideia não era exatamente popular. Aristóteles discordava. Platão rejeitava um universo assim plural e enfatizava a importância da unidade e perfeição de um mundo único. Seria desperdício ter muitos ou infinitos mundos quando apenas um era o suficiente. Mas depois de uma história bem complicada, foram os atomistas que deram a risada final. Primeiro porque nós descobrimos que átomos existem, e segundo porque nós descobrimos que outros mundos e planetas com certeza existem. E isso nos coloca um passo mais perto de explicar por que nós vivemos no único universo conhecido que tem a Bud Zero. Depois de alguns séculos, o multiverso virou real. Copérnico começou uma revolução científica propondo que a Terra orbitava o Sol, e com isso a Terra foi removida do centro do universo, que agora era o Sol de acordo com Copérnico. Mas se nós vamos remover a Terra do centro do mundo e do universo, então não tem por que deixar o Sol como o centro do universo. Pelo menos foi assim que pensadores como Nicolau de Cusa, Giordano Bruno e René Descartes pensavam. Todos eles propuseram, de formas diferentes, que existiam outros mundos como o nosso e que as estrelas eram outros sóis assim como o nosso Sol. Do ponto de vista clássico, isso é uma teoria do multiverso, que inclusive foi comprovada. Sim, as outras estrelas são outros sóis. O multiverso é verdade, mas talvez vocês estejam um pouco decepcionados por enquanto, porque a ideia de multiverso aqui não é a mesma ideia que nós estamos acostumados hoje em dia. Mas calma que a gente vai chegar lá. Durante a Renascença, a humanidade experienciou uma expansão enorme do universo. Nós sabíamos que ele era maior do que jamais tinha sido imaginado. Eventualmente, tratar estrelas como outros sóis ficou uma coisa normalizada, e as milhares de estrelas gigantes no céu noturno viraram uma parte natural do universo. E isso foi uma descoberta revolucionária das gerações anteriores, mas nada tão digno de nota ainda. Alguém com educação científica no século XVIII e XIX jamais consideraria o fato de que outras estrelas existem em um multiverso. Já em relação às ideias do século XIII, que achavam que o sistema solar era único, a existência de mais de um Sol era basicamente um multiverso. Mas se a história não se repete, ela pelo menos rima. O debate do multiverso tomou outra forma entre o século XVIII e XIX. O filósofo Immanuel Kant propôs que tanto o Sol quanto as estrelas que nós vemos no céu noturno estão juntas no mesmo local do mundo, na mesma ilha de estrelas ou galáxia, se você preferir. Ele até sugeriu que essa galáxia era plana e espiral.
o que estava perfeitamente correto. E uma pergunta natural é: será que existem outras ilhas de estrelas, outras galáxias por aí? Isso é uma proposta de multiverso dado o conhecimento da época, e que era defendida seriamente por alguns astrônomos, mas criticada por outros. A ideia de uma bela ilha de estrelas no meio do espaço vazio constituindo a nossa galáxia era muito bonita. Então alguns astrônomos achavam que não tinha por que estragar isso com mais ilhas espalhadas por aí aleatoriamente. Seria desperdício ter muitas ou infinitas galáxias quando uma era o suficiente. Até que em 1923, Edwin Hubble encontrou um monte de galáxias no céu noturno, comprovando não só que mais galáxias existiam, mas que o universo era inconcebivelmente maior do que o imaginado até então. A descoberta não só resolveu o último debate sobre multiversos, como serviu de base para a discussão atual sobre multiversos na ciência. Mas para isso nós vamos ter que pular uns 50 anos bem importantes. Então aqui vai um resumo dos principais acontecimentos. Descobrimos que o universo tem que estar se expandindo para as observações astronômicas fazerem sentido. E esse fato é muito bem descrito por modelos cosmológicos baseados na relatividade geral de Einstein. Dito isso, existem algumas características do universo que precisam ser melhor explicadas. A primeira é que o universo é muito maior do que a velocidade da luz permite. O universo teve que se expandir extremamente rápido, mais rápido do que a luz, e isso cria problemas. A segunda é que a matéria no universo está distribuída de forma uniforme. Todos os pedaços do universo meio que parecem ser a mesma coisa. E não só isso, o universo parece plano nas maiores escalas. É muito estranho essas características serem acidentes aleatórios. Então físicos procuram formas de explicar essas características com teorias físicas fundamentais. Uma das propostas mais populares para explicar essas e outras coisas é a ideia de inflação. No começo do universo, uma inflação causou uma expansão extremamente acelerada do universo. Essa inflação foi tão extrema que suavizou o universo, deixando ele plano, basicamente como um ferro de passar roupa, só que no tecido do espaço-tempo. E em algum momento a inflação parou e o universo desenvolveu galáxias e a cara que ele tem hoje. A ideia é boa e se tornou ainda mais importante com a descoberta da energia escura em 1998, que é uma energia misteriosa que causa expansão acelerada do universo. Teorias de inflação podem facilmente incluir a ideia de energia escura, e com isso a inflação explicava umas 5 coisas importantes ao mesmo tempo, e essa é a definição de uma excelente teoria física. Dito isso, a teoria da inflação na sua versão original tem problemas. A inflação nunca para, ela é eterna. Então nós precisamos criar mecanismos matemáticos menos agradáveis para fazer com que a inflação pare e que o universo se desenvolva como observamos, pelo menos nas versões menos ousadas. Mas existe uma versão da inflação que abraça esse problema, que é a inflação eterna. Segundo a teoria da inflação eterna, a inflação como um todo nunca para. A realidade do universo é um espaço puro, se expandindo quase que infinitamente rápido, muito mais rápido do que a luz. E o que pode acontecer é que a inflação pare ou diminua o ritmo em apenas um pequeno pedaço do espaço, liberando quantidades enormes de energia. E energia é equivalente à matéria, E igual a mc², como Einstein mostrou. Então, ao frear localmente, a inflação cria uma região pequena do espaço cheia de matéria em expansão, ou seja, a inflação cria as condições do Big Bang. A inflação eterna pode servir como uma teoria para o começo do universo, da física antes do Big Bang. E aqui finalmente nasce a ideia moderna de multiverso. Se a inflação pode criar um universo, então não existem razões para que ela crie só um. Pode ser que a inflação seja um mecanismo de criação de universos, no plural e não só o nosso. E a inflação eterna não é a única teoria de multiverso que surgiu da física do século XX. Algumas interpretações da mecânica quântica prevêem universos paralelos quânticos, e a teoria das cordas tem a sua própria versão de universos paralelos. E físicos como Max Tegmark e Brian Greene até propõem uma ideia ainda mais extrema do que todas essas: o multiverso matemático. Nessa versão de multiverso, ele é a expressão final da matemática. Tudo que pode existir de forma consistente na matemática existe em algum universo lá fora. Universos que, ao que tudo indica, podem ter até leis da física diferentes das nossas. E esse fato é até muitas vezes usado para justificar por que as variáveis do universo parecem ser perfeitamente calibradas para a vida. Se existem infinitos universos diferentes, alguns deles vão ser compatíveis com a vida. Então faz todo sentido que a vida só vai surgir em universos perfeitamente calibrados para a vida. A analogia mais comum é o fato de que a Terra é um planeta perfeitamente calibrado para ter vida. Existem muitos planetas no universo, e alguns deles vão ter as condições certas para a vida. A Terra tem as condições para a vida não por ser especial, mas por ser um de muitos planetas. Da mesma forma, o nosso universo tem vida só porque ele é um de muitos, e não porque ele é especial. Essa é a lógica do princípio antropocêntrico, e ela é bem polêmica.
O assunto merece um vídeo próprio, mas o princípio antropocêntrico e a ideia de multiverso estão intimamente ligadas no debate moderno. E sim, existem várias críticas, tanto filosóficas quanto científicas, a essas teorias do multiverso. A versão moderna do argumento de Platão de que seria desperdício ter muitos ou infinitos universos quando um só é o suficiente ainda está vivo. Mas o que vale apontar está no coração do multiverso. Nós humanos nos recusamos a parar de sonhar com o que está além dos nossos sentidos. Os atomistas gregos se recusaram a desistir de um mundo com mais mundos. Filósofos de toda a história sonharam com um mundo de infinitas estrelas ou infinitas galáxias. E quando o conhecimento humano avançou, o universo se provou cada vez maior, cada vez mais resistente a ser imaginado sem a coragem de ir cada vez mais longe. E agora, no século XXI, nós sonhamos com universos além do nosso universo. Pode ser que dessa vez nós estejamos errados. Talvez um só universo seja o suficiente. Mas como sempre, a imaginação humana não pode ser contida nem pelo desconhecido. E pelo menos aqui, nós temos Bud Zero. Como prometido, eu tenho uma surpresa pra vocês. A Bud lançou um vídeo cheio de referências de filmes falando de multiversos, e é óbvio que eu não poderia deixar essa oportunidade passar. Eu fiz um vídeo aqui no canal reagindo ao vídeo de lançamento, mas ele é recompensa só pra quem chegou até aqui no final desse vídeo. Então se você quiser saber mais sobre multiversos e ver quantas referências vocês conseguem pegar, eu vou deixar o link na descrição, mas por favor não contem pra ninguém. Eu espero vocês lá no outro vídeo, e eu duvido que vocês peguem todas as referências. Muito obrigado, e até a próxima.